A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus esteja habitando no nosso meio todos os dias. 25 horas por dia, se tivesse, deveríamos permitir que o Senhor habitasse em nós. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar ministrando para tanta gente jovem, bonitas, promissoras, cheio de expectativas e que em nome de Jesus vão alcançar o sucesso em breve. Eu sou da Igreja Batista das Nações. Nós nos conhecemos lá, eu, pastor Alessandro, pastor Igor, hoje que é um homem muito maior do que eu, mas eu conheci quando criança ainda. Mas o tempo vai passando e nós vamos nos amadurecendo. Tive a honra e o privilégio também de estar com Jean, Sueli, juntos na caminhada, muitos anos andando lado a lado. Tem aqui também o Rafael, conheci desde criança. Então são pessoas que há muito tempo nos conhecemos. Tenho também aqui o Júlio, passamos um tempo juntos lá na igreja, o seu irmão. Outras pessoas que porventura estejam aqui, que eu não esteja vendo, me perdoem, mas também estiveram comigo lá. Eu sei que tem mais pessoas. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Sou discipulado pelo pastor Valmir Silvério e sua esposa, a pastora Nil. Estou aqui pela permissão deles. Me permitiram que eu viesse aqui trazer a palavra de Deus, intitulada, meu tema, o tema que o Senhor me deu para ministrar. Tenho ministrado e tenho falado que nós precisamos ser amigos de Deus nas finanças. Antes, porém, gostaria de apresentar o meu filho Gabriel. Caso ele queira ficar em pé, pode ficar. Gabriel, meu filho, solteiro, vai fazer corte, romance real, mas vai casar na bênção. Tenho orado por ele, uma esposa abençoada. Não sei se ela está aqui hoje, mas tenho certeza que é muito abençoada, porque eu tenho orado desde quando ele é muito pequeno, criança. Também quero apresentar minha esposa, Beth, Eila. Que sorte, né, irmãos? A minha. Você falou bem. Que sorte, né? Mas eu creio que a sorte, ela pode até existir em alguns momentos, mas foi competência da minha parte. Fui lá e conquistei. Deus falou, é sua. Eu falei, é minha mesmo. Os concorrentes ficaram para trás. Mas, irmãos, eu vim aqui compartilhar o que Deus tem feito em minha vida nesses longos 20 anos. Desde quando me converti, caiu a semente no meu coração que eu precisava ser um abençoador. Muitos não gostam da palavra dizimista, então nós vamos trocar coração abençoador. Essa semente caiu e há 20 anos tenho investido no reino e na obra do Senhor. Há 20 anos tenho praticado esta fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Os dízimos e as ofertas são fé. Eu só vou dizimar e ofertar através da minha fé. Quando eu tenho fé, nada me impede. Posso ouvir palavras paralelas, mas eu acredito naquilo que Deus prometeu. Nós podemos abrir nossas Bíblias. Eu só vou ler este versículo, irmãos. Deuteronômio 28:1. E depois, os irmãos que quiserem acompanhando, vão anotando para nós ganharmos tempo. 28:1, Deuteronômio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, eu posso observar aqui que há uma promessa, mas também há um mandamento. Toda promessa
ou quase toda promessa, está condicionada à obediência. Obrigado, irmãozinho. Deus abençoe. Toda promessa está condicionada à obediência. Mas, em Isaías 1,19 está escrito também: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Aqui há uma opção. Eu não preciso estar condicionado, mas pode ser uma opção, opcional, condicional, opcional. Então eu tenho essas duas questões, e se eu ajuntá-las na obediência e na opção, eu vou sair ganhando. Porque elas me dão o crédito, a credibilidade de chegar aonde eu desejo, seja financeiramente, espiritualmente, ou na sua família, na sua profissão. Quando eu começo a agregar os valores do Senhor, começo a entender, praticá-los, começo então a caminhar em rumo à vitória, em rumo à terra prometida. E falar em terra prometida, Josué, ou o povo hebreu, juntamente com o povo hebreu, queria chegar na terra. E eles chegaram, mas havia a última barreira, chamado Rio Jordão, um dos rios mais conhecidos do mundo, porque lá Jesus foi batizado. Muitos eventos de milagres aconteceram naquele rio, por isso é o mais conhecido, talvez o mais emblemático, porque tudo acontecia às margens do Rio Jordão. Mas ele estava localizado num determinado lugar onde havia o Monte Hermon e também o mar. Naquela época, irmãos, para atravessar o Jordão, não havia muito esforço, não havia necessidade de se esforçar, porque não havia chuva. Mas Deus, quando Ele quer fazer a sua vida se tornar um milagre, algo na tua vida, para que os ímpios, aqueles que não o conhecem, Ele faz as coisas difíceis, para o milagre ser maior. Muitas vezes, eu estou com dificuldade na minha vida em alguma área, é porque o Senhor quer trabalhar em mim. Ele quer moldar, para que quando eu chegar lá, eu estou preparado, eu estar preparado. O mar, a água do mar, ela batia nas rochas do Hermon, iam formando gotículas, iam se firmando nas paredes, nas rochas, ia se transformando em orvalho, gelo. Mas quando vinha o sol, havia o degelo, a água escorria, transbordava o Jordão. Por isso, naquela época, ele estava caudaloso, ou seja, transbordando. Mas Josué, com seus sacerdotes, eles pegam a arca e quando eles dão 2 passos, o rio estava cheio, o rio se abre. E então eles começam a atravessar o Jordão. Milhões de pessoas. Ocorre que, após a sua travessia, tinha guerra na terra. As circunstâncias não eram favoráveis para o povo hebreu, porque lá os reis estavam brigando entre si, querendo uma terra. Repitam comigo, os irmãos. Essa terra, Haretz, Zavat, Halav, Udvash, terra que emana leite e mel. Esta terra nós queremos chegar, a nova Canaã, os céus. Mas eu preciso fazer o melhor aqui. E eles queriam a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Havia guerra. Hoje, em nosso país, tão maravilhoso, estamos passando por algumas dificuldades socioeconômica, política, mas apenas um momento, porque naquela época também havia esta questão. Então eles estavam passando, os reis guerreando, mas eles não foram vistos. Aí eu e você podemos ir para o Salmos 91:7, que diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, Igor. Pastor Igor, você não será atingida, minha irmã, meu irmão. Eu não serei atingido, por maior que seja a dificuldade. O Senhor está aguardando. O Senhor está aguardando aquele que é obediente. Eles obedeceram para fazer a travessia. Mas, se está condicionado à obediência, para que eu atinja meus objetivos,
Eu também preciso ir lá em Efésios 6:2, que está escrito: honrar pai e mãe. Os filhos que honram pais e mães terão sucesso em suas vidas. Eu devo honrar meus pais, meus avós, meus tios, meu irmão mais velho. Eu sempre honrei as minhas avós, os meus avós, já faleceram. Eu sempre tenho honrado a minha mãe e a minha sogra, minha esposa está aqui, ela sabe disto. Eu sempre honrei meus tios mais velhos e as minhas tias. Irmão mais velho eu não tenho, mas tenho respeito para aquele irmão mais velho que cuida da sua família. E o mais jovem, se ele quer alcançar o sucesso mais rápido, ele deve obedecer, ele deve honrá-lo. Então, irmãos, eu preciso começar a entender o que é obediência. E quando eu entendo, eu pratico e começo a ter os benefícios de Deus. E quando eu aprendo numa igreja abençoada como esta, a ser dizimista e ofertante, eu tenho mais alguns benefícios. Eu tenho a proteção e tenho a multiplicação. Eu não vim hoje falar apenas de finanças, uma cura financeira na tua vida. Mas também eu creio que o Senhor fará milagres, curará também cura física, terá cura física, cura emocional, espiritual e familiar. Porque através de mim muitos, ou através de você, muitos da sua família serão convertidos em nome de Jesus. Porque eles olharão e dirão: aquele realmente serve ao Senhor. Eu vejo prosperidade em todos os sentidos na vida dele. Porque prosperidade não é aquela coisa que nós pensamos que é dinheiro. Prosperidade, literalmente, ou poderemos aproximar disto, é a graça de não conhecer a miséria. Quando eu não conheço a miséria, eu sou próspero. Se eu não tenho nada e consigo comprar um óculos, eu tive prosperidade. Tudo aquilo que você adquire é prosperidade na tua vida. Então eu preciso tirar esse paradigma da minha cabeça que prosperidade é dinheiro. Não é. Eu preciso entender também o que é generosidade, o que é caridade. Caridade eu estou ofertando na vida daquele que não tem, que tem menos do que eu, menos que muitos. Mas generosidade eu estou ofertando naquele que tem muito, que não há necessidade. Mas eu oferto lá, porque a terra vai dar 100 por 1. E quando eu estou ofertando na casa do Senhor, eu vou colher 100 por 1. Quem crer diz um amém bem forte. Só para os que crerem, digam glória a Deus. Glórias ao Senhor. Levítico 27:32 está escrito: o dízimo é santo do Senhor. Se ele é santo, eu também devo tratá-lo com carinho, com muito amor, com muito cuidado. Muitos de nós não sabemos tratar nossos dízimos com santidade, com cuidado. Mas eu preciso tomar o maior cuidado possível. Porque quando eu o trato bem, ele se aproxima de mim. Irmãos, se uma noiva entrar agora na igreja, todos nós iremos levantar no casamento. Mas quem vai tocá-la? Somente o noivo. Se nós trazermos para a igreja a noiva de Cristo, se esta noiva for correta, for santa, o Senhor estará tocando. Mas se a noiva, a igreja, for adúltera, o diabo poderá tocá-la. Da mesma maneira, são meus dízimos. Eu devo tratá-lo bem, porque senão ele pode estar sendo desviado do foco que eu quero. Os nossos dízimos, os meus investimentos na obra do Senhor, tem que ser com muito amor e carinho. Eu preciso entender que a obra vai andar através dos meus e os seus investimentos. E se alguém tem dúvida, as coisas vão se movendo. No hebraico tem uma palavra chamada Meirahavet. E quando eu formo esta frase, Ruach Kodesh Meirahavet, eu estou dizendo que o Espírito Santo se move. E se o Espírito Santo se move, ele transforma, ele separa as águas dentro de mim e dentro de você. Água limpa da água suja, porque a água suja vem pedras, e pedras faz mal para o estômago. A água doce da salgada. Quando eu vou à praia, eu vou ao mar, tomo um banho na praia, como dizem, na água do mar, eu venho salgado,
para eu limpar-me, eu preciso tomar banho de água doce. O Espírito Santo faz isso na minha e na sua vida. Eu posso chegar aqui de uma forma e sair de outra, porque eu permito que o Espírito Santo se move dentro de mim. Quando eu começo a juntar as peças, eu começo a entender, e vou olhando para o alto, e vou percebendo o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, que você serve, é o Gadol Adonai, Senhor dos exércitos, Rosh Pinah, cabeça, esquina. Ele é Kodesh, 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 santo, santo, santo. Ruquem Meler, sim, ele é rei, Meler Olam, rei do universo, rei Kinu, o nosso rei, Meler Olam, é rei do universo, irmãos. Aplauda-o porque ele é merecedor. É para o Rei dos Exércitos que eu entrego tudo o que eu tenho. Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se eu tenho um trabalho, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho uma esposa, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho filhos, o Senhor me deu. Os irmãos, foi Deus que me deu. É assim. Quando eu começo a entender e praticar, dá certo. Diz para mim assim: dá certo. Eu vou praticar, porque vai dar certo. Mas vamos entender um pouquinho mais de ser dízimo. Mazar, uma palavra. Esser, 10, literalmente 10. Mazar, a 10ª parte. 10, são 10. Então, não há dízimo menor e nem maior. É a 10ª parte. Porque às vezes eu posso me orgulhar de ter um valor maior. É engano. A sua oferta pode ser maior. Mas o que sustenta a casa de Deus são os dízimos. E é igual para todos. E quando eu penso assim, eu vou lá no Senhor dos Exércitos, aquele que permite que eu plante, que o lavrador, que o agricultor plante o trigo. E nós podemos observar, o trigo tem um menor e outro maior. As suas sementes, elas não são iguais, mas quando são moídos, ficam totalmente igual. E faz a mesma massa, faz o pão que eu e você tanto gosta. Então não tem maior e nem menor, são iguais. Eu preciso entender isto, e assim eu fico mais à vontade na casa do Senhor. Mas irmãos, aprofundando um pouquinho mais e caminhando nas Escrituras, nós olhamos em Gênesis 17:15, onde Abraão, Deus chama Abraão para uma conversa. Imagina pastor Igor, Deus chegando aqui e falar, ele vai falar de Igor, você, vem cá, venha cá, vou bater um papinho com você. Imagina isso, Rafael. Começa a tremer nas bases, né? O que eu fiz, Senhor? E ele diz: a partir de hoje, a sua mulher não se chamará mais Sarai, e sim, Sara. Por quê, irmãos? Porque Sarai no hebraico, uma palavra acróstica, ela é dividida em 3 partes, poderíamos dividir. E esta palavra forma uma frase: minha princesa, minha mulher, minha esposa. E ele então estava tomando posse, se tornou um homem possessivo. Eu e você, às vezes começamos a ser possessivos em algo em nossas vidas. E é a hora do Senhor bater um papinho comigo e me explicar. Então ela se chamará Sara. Logo eu entendo que não é mais o meu dízimo, o meu trabalho. Não é nada disto. Eu não dou o dízimo, eu devolvo o dízimo. Porque não é meu, eu estou apenas administrando a outra parte que sobra. Então, eu posso administrar da maneira que eu achar melhor, desde que eu faça a minha oferta também. Aí cada um administre segundo o seu conhecimento. Então, eu não posso ser possessivo em absolutamente nada. Que
Quem entendeu, só quem entendeu, deu mais um glória a Deus, por favor. Como diria o pastor Alessandro lá no começo, ajude o pregador. Ele falava isto. Agora não precisa mais, né? Oi? De vez em quando precisa ainda.